Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Ulisses. Antes de tudo, faça a inscrição no canal, ok? Nos ajude. E, no mais, uma boa aula, uma boa semana de estudos. Não deixe suas atividades acumularem. Entre em contato comigo caso seja necessário. Eu estou à sua disposição, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fique aí agora com a revisão. Então, meus queridos, bom dia. Antes que a gente comece o nosso assunto de hoje, sobre atividade número 8, nós iremos falar hoje sobre a União Europeia. Nós vamos falar sobre a formação da União Europeia, as características da União Europeia e o Brexit, tá? Mas antes disso, vamos aí fazer uma pequena consideração da aula anterior, né, das provas. O último assunto sobre a Europa que eu havia falado. Eu falei foi sobre população. Falamos sobre as características populacionais. Então, este foi o último assunto que nós estudamos. Então, para darmos início à nossa aula sobre a União Europeia, nós temos que entender que tudo vai iniciar com a constituição do Benelux. Benelux corresponde às siglas dos três países que iniciaram a chamada Europa dos Três. Quem são esses três países? Vamos aqui comigo, certo? Os três países que fundaram a Benelux são Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, gente, o Benelux foi este bloco criado ainda na Segunda Guerra Mundial, praticamente de 1944 para 1945, e ele justamente recebeu esse nome por conta desses três países membros deste bloco. O centro do acordo se dá em Bruxelas, né? Então, o objetivo, este bloco teve como objetivo principal a integração desses três países na ideia da formação de um mercado comum e único entre eles três, com a redução, obviamente, das tarifas aduaneiras, também conhecida como tarifas alfandegárias. Apesar da existência da atual União Europeia, o Benelux ainda existe como nome de União Benelux, certo? Agora, interessante. Veja, o Benelux ele foi apoiado pelo financiamento dos Estados Unidos, pelo dinheiro norte-americano. Por quê? Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela se via, obviamente, arrasada economicamente, tá certo? E em 1947, o secretário de Estado, George Marshall, ele e seus assessores elaboraram assim, um plano de recuperação econômica para a Europa, o chamado Plano Marshall. Então, o Plano Marshall ajudou muito a constituição do Benelux. Tá? Então, o Benelux ele foi criado logo após, principalmente fortalecido logo após os lançamentos das bases deste plano econômico norte-americano. Foi criado em 1948, o Plano Marshall. E ele oferecia, entre outras vantagens, principalmente a importação de produtos estadunidenses, ou seja, dos Estados Unidos, a preços baixos, créditos para importação de equipamentos e empréstimos a juros reduzidos com vencimento a longo prazo. Então, o Plano Marshall ele foi um plano de ajuda econômica, motivacional, um plano geopolítico, como principal ideia para a manutenção do sistema capitalista nos países da Europa Ocidental, certo? E isto foi também, obviamente, um plano feito para contrapor ao avanço do sistema socialista na Europa. O Benelux continuou fomentando aí a questão do mercado comum e aí foi criado um acordo entre estes outros países numa área de grande importância para a produção de minérios de carvão e minérios de ferro e aço, tá certo? É justamente a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, que vai ser, obviamente, o nosso segundo assunto, né? E da fomentação para a constituição da União Europeia. Então, do Benelux, ou seja, da Europa dos Três, vai nascer a Europa dos Seis. O interessante é que muitos autores não consideram o Benelux como sendo ele a origem principal da União Europeia. Mas é consenso de grande parte dos autores e
estudiosos em geopolítica de que foi a SECA realmente o berço da União Europeia. A SECA, ela inicia-se em 1952. Então, você não pode esquecer que a SECA tem como base o ano de 1952 de sua criação, certo? Ela era composta pelos países da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que era o Benelux, juntamente com a França, a Itália e a Alemanha Ocidental. Justo. Por que eu estou falando da Alemanha Ocidental? Porque durante esse período, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Alemanha ela vai ser dividida em 4 zonas de ocupação, entre Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética. Então, a Alemanha vai estar dividida em Alemanha Ocidental, de cunho capitalista, e Alemanha Oriental, de cunho soviético, assim como também foi sua capital, Berlim. Berlim, ela teve também sua divisão. Para vocês terem ideia desse período que foi a base da Guerra Fria, a Alemanha tinha 2 capitais. Olha como interessante. Tinha Berlim, do lado ocidental, que por sua vez vai ser dividido, e tinha Bonn, que é do lado oriental. Então nós temos aí a formação da República Federativa Alemã e da República Democrática Alemã. República Federativa de cunho capitalista, República Democrática de cunho socialista. A criação da SECA ela teve diretamente ligada ao Plano Schuman. O que foi o Plano Schuman? Foi um planejamento econômico do governo francês que tinha interesses de integrar aquela produção siderúrgica entre os 6 países, principalmente pela produção de carvão, de minérios de ferro e aço, né, do carvão. E essa área entre as regiões de Sarre, tá certo, e Alsácia-Lorena sempre foi uma área, ligando aí o lado histórico, uma área de intrigas entre a própria França e a Alemanha, tá? Desde a confluência daí da formação do primeiro Reichstag. Então nós temos aí então uma área de períodos históricos de disputa territorial entre os franceses e os alemães. É uma área muito rica em carvão, minérios de ferro nessa região. Então, o plano Schuman ele foi um plano de importância para restaurar esse território, para que houvesse aí um estabelecimento de um crescimento, um objetivo maior, que era justamente aliar esses 2 territórios, alemão e francês, para compartilhamento da produção desses minérios de ferro e de carvão. Tais regiões encontram-se de fronteira entre os países aí que eu já mencionei. Diante disto, nós não podemos esquecer, nunca podemos esquecer que a seca, ela se caracteriza, então, como uma integração do mercado siderúrgico, objetivando aí naquele período uma maior integração industrial envolvendo os 6 países. Por isso que foi conhecido como a Europa dos 6. Da Europa dos 6, nós vamos dar continuidade, nós vamos encontrar principalmente a constituição do mercado comum europeu, que depois passou a ser chamado de Comunidade Econômica Europeia. Certo? Vamos aí comigo ver sobre isto daí. O que é o mercado comum europeu? A gente tem que entender que houve então uma fragmentação da Europa em vários estados. Países membros da SECA, eles reconheciam que era necessário então ampliar o mercado consumidor interno. Por que que houve um desmembramento? Porque foi uma fragmentação dos estados na Europa. Porque a Europa estava arrasada depois da Segunda Guerra, agora iniciando a Guerra Fria. Olha aí que interessante. Então, vários países estavam apoiando a União Soviética, foram forçados, na sociedade, a apoiar a União Soviética, e outros países foram para o lado capitalista estadunidense. E assim nós temos que entender que a SECA teve como principal fundamental ideia de acelerar, então, o desenvolvimento na produção industrial, visto isso como a ideia principal. Em 1957, nós vamos ver aí, 5 anos depois,
nós vamos ver a criação do Tratado de Roma. Então você não pode esquecer que nós vamos ver aqui o famoso Tratado de Roma, em 1957, onde ele se baseia na formação do mercado comum europeu, tá certo? Ele integrava então o mercado comum europeu, que também ficou conhecido depois como Comunidade Econômica Europeia. E o que era o mercado comum europeu? Além de integrar os países do Benelux e os outros três países, Itália, França e Alemanha Ocidental, eles passaram a integrar não somente eles, mas posteriormente, né, a partir de 1970, nós vamos ver aí a trajetória. Nós vamos ver aí a trajetória, principalmente da entrada da Inglaterra, tá certo? Nós vamos ver aí a Irlanda e a Dinamarca a partir de 1973. A Grécia veio depois de 1981 e depois expõe em Portugal a partir de 1986. Com isso, nós vamos ver aí o período que ficou conhecido como a Europa dos 12. A Comunidade Econômica Europeia foi caracterizada pela proposta de então de um estabelecimento de linha de livre circulação de pessoas, de mercadorias e de serviços, além de capital. Além disso, tá certo? Foi pela primeira vez colocada então um bloco econômico que é a possibilidade de permissão de livre movimentação das pessoas entre os países. Com o final da Guerra Fria, em 1989, a quebra do Muro de Berlim, em 1989, a Alemanha Oriental ela também foi incorporada ao mercado econômico europeu, ou Comunidade Econômica Europeia, porque a Alemanha se reunificou, certo? Nós não podemos esquecer disso. Do mercado comum europeu, nós vamos ver que vai haver uma outra formação, né? É justamente em 1991, a partir do chamado Tratado de Maastricht. O que foi o Tratado de Maastricht, na Holanda, né? Foi o tratado da organização, da existência, criação da União Europeia, tá certo? É o Tratado de Maastricht, que marcou assim então todos os objetivos do mercado comum puderam ser alcançados com o estabelecimento da livre circulação de pessoas, de mercadorias, bens e serviços entre os países membros. Em 1995, mais três países vão entrar dentro da União Europeia: a Suécia, a Finlândia e a Áustria. Tratava-se então, a partir deste momento, não só mais chamado de Europa dos 12, mas agora a Europa dos 15. Nós temos agora 15 países dentro da Europa. O Tratado de Maastricht foi muito importante, né? Porque a partir do Tratado de Maastricht, tá certo? Nós iremos ver e também vai ser criado a ideia da constituição de um plano monetário. Tá? A ideia, principalmente, da constituição de um plano monetário. Então, foi criada uma moeda de circulação única entre os países membros. Entre os países membros. Foi o euro. O euro foi criado durante o Tratado de Maastricht de 1990. Entretanto, a gente não pode esquecer que seu uso inicial era somente para trocas cambiais, ou seja, entre os países membros, pois os governos dos países, bem como a população europeia como um todo, preferiam a manutenção de suas moedas locais, nacionais. Dos 15 países constituídos como Estados-membros da União Europeia, 3 países não circulavam o euro em seus territórios: Suécia, Dinamarca e, e o Reino Unido. Em 2004, integraram-se então a este bloco dos 15 as ilhas de Malta e Chipre. Além disso, também houve aí a integração, né, dos países do antigo bloco socialista. Muitos países do antigo bloco socialista também entraram para a União Europeia, como, por exemplo, a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, a Eslovênia e a Bulgária.
E esses três antigos países da União Soviética, por exemplo, a Estônia, Letônia e Lituânia. Em 2007, mais países adentram dentro do bloco. Quem são estes? Bulgária e a Romênia. Europa dos 27 países. E o interessante, no dia 1º de julho de 2013, a Croácia também foi integrada à União Europeia, tornando assim então a Europa do 28 países. Schengen fica em Luxemburgo, é uma área, é um rio, né, uma área de rio localizada entre a França, a Alemanha e, e Luxemburgo. Tá? É essa área localizado entre esses três países, certo? França, Alemanha e Luxemburgo, no rio Mosela, certo? Então, o espaço Schengen é interessante, vocês entendam que ele foi de fundamental importância para que entre os membros destes países, não foram todos que aceitaram, né? O espaço Schengen compõe-se então de 26 países que aderiram à ideia de diminuir as barreiras, as barreiras protecionistas contra a questão da circulação das pessoas dentro do território da União Europeia. Então, a ideia do espaço Schengen, este acordo entre esses 26 países europeus, visa sim uma política de abertura das fronteiras e a livre circulação de pessoas entre os países que estão ali dentro do tratado. Vale a gente entender que este espaço não é sinônimo da União Europeia, porque não existe só países da União Europeia que assinaram este acordo. Tá? Então, por isso que não podemos dizer que é explicitamente da União Europeia. São dois acordos importantíssimos e são dois acordos diferentes ao mesmo tempo, tanto o acordo da União Europeia como o espaço X. Então, a gente pode entender uma informação importantíssima. É importante a gente ficar atento sobre algumas características deste acordo, para a gente não passar, por exemplo, turistas querendo passar dos limites, sabe? Este acordo tem um prazo de você ficar dentro destes países, dentro deste acordo aí, durante 3 meses, ou seja, durante 90 dias. Dessa forma, a gente está aí, obviamente, obedecendo à lei, né, dentro desse espaço. Então, a gente tem que entender que estes países padronizaram as regras de imigração nas fronteiras externas e aí eles então implementaram as chamadas medidas de segurança, né? Porque você está correndo ali livre entre os países membros deste espaço Schengen e você vai fazer o que você quer. Você está sendo vigiado 24 horas por dia. Então existe sim toda uma organização de medidas de segurança dentro das fronteiras internas. E apesar de não serem controladas, elas são totalmente vigiadas, certo? E para finalizar, nós temos aqui o nosso Brexit, né? Que vem de Britain, né? Que é da Grã-Bretanha, e exit, de saída, né? Saída do Reino. Então, assim, é interessante, né? Nós temos que uma informação que vocês não esqueçam jamais. O Reino Unido ele entra em 1973, né? Mas 2 anos depois, já em 1975, já houve plebiscito. O que é um plebiscito? É quando toda a população se reúne para votar determinados assuntos. Então, 2 anos depois da entrada do Reino Unido na União Europeia, já teve um plebiscito para ver se a Inglaterra, no caso o Reino Unido, permaneceria dentro da União Europeia. Então, 2 anos depois. Então, esse fato de querer sair da União Europeia não é de hoje, não. Era desde 1975. Eles tinham mal entrados, mas já estavam questionando. Mas por que, professor? Eles tinham entrado e já estavam questionando a saída. É porque eles não queriam que a moeda local, que o poder da Inglaterra fosse diminuído em relação aos outros territórios, aos outros Estados-membros. Então a Inglaterra sempre questionou essa questão. Muitos questionavam isso. Até que ponto a Inglaterra ainda se tornaria uma supremacia, tinha autonomia com sua moeda.
Então, isso causou muitas discussões para, desde aquele período de 1975, a União Europeia tivesse menos um membro. Entrou, seria a saída do Reino Unido da, da União Europeia. Para vocês terem ideia como essa coisa foi tão séria, desde 1975 as manifestações contrárias à continuidade do Reino Unido dentro da União Europeia permaneceram. Em 2016, mais uma vez, devido às pressões políticas nacionalistas, houve então, a partir do ministro, naquele período, David Cameron, convocou um novo referendo. Mais uma vez, a população foi lá às urnas, decidiu-se que 51% dos que votaram, eles demonstraram o desejo que houvesse a saída do Reino Unido da União Europeia, contra 48% que não queriam que saísse. Mas, gente, o voto de Minerva se deu no dia 31 de janeiro de antes da pandemia estourar no mundo inteiro, às 23 horas da unidade de tempo, a unidade coordenada de tempo, que é o TC, que é justamente na meridiana de Greenwich, ocorreu a saída formal do Reino Unido da União Europeia. 31 de janeiro de 2020. Apoiando-se então pela primeira vez do artigo, olha, eles utilizaram como artifício o artigo 50, que foi feito, criado no Tratado da União Europeia. Com esta saída, que se deu após de mais de 3 anos e meio de negociações, inicia-se um período novo de transição, em que ambas as partes estão aí a negociar, e esta sim será a relação para acabar no dia 31 de dezembro. E para finalizar, nós temos aqui cerca de 9 perguntas que os meus amores vão responder em seu caderno, certo? Todas essas respostas estão localizadas neste TD. Este TD é um complemento do livro que vocês receberam da escola, tá? No livro de vocês, este assunto está localizado na página, a partir da página 144 do livro de geografia que está em suas mãos, que você foi pegar no Escola Francisco Ariacé. Bom, pois, um grande abraço a todos, bons estudos, até semana que vem com a nossa aula de geografia.